Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico de Mateus 12:43. King James atualizada, introdução. Mateus 12 é um capítulo denso, repleto de confrontos entre Jesus e os fariseus, milagres e ensinamentos sobre o reino de Deus. O capítulo aborda a autoridade de Jesus sobre o sábado, a cura de um homem com a mão atrofiada, a acusação de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, e a recusa dos fariseus em reconhecer os sinais messiânicos. O versículo 43 parte de uma parábola proferida por Jesus após a acusação dos fariseus. Adverte sobre o perigo de uma libertação incompleta, que pode levar a um estado ainda pior. A passagem serve como um aviso contra a mera expulsão do mal, sem o preenchimento com o bem, a verdade e a presença de Deus. Contexto histórico. No contexto do primeiro século judaico, a crença em espíritos imundos e possessão demoníaca era generalizada. A prática do exorcismo era comum, e diferentes métodos eram utilizados. Os fariseus, conhecidos por sua estrita observância da lei, viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade religiosa, especialmente por ele realizar curas e expulsar demônios em dia de sábado. A acusação de que Jesus agia pelo poder de Beelzebu, outro nome para Satanás, era uma forma de desacreditar sua autoridade e milagres, e incitar o povo contra ele. A parábola sobre o espírito imundo que retorna com outros 7 espíritos piores era, portanto, uma resposta direta a essa acusação, alertando sobre as consequências de uma falsa libertação e um vazio espiritual. No contexto do capítulo, Jesus está expondo a hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus, que se recusavam a reconhecer a vinda do reino de Deus em sua pessoa. Interpretação. Em uma perspectiva teológica protestante trinitariana, Mateus 12:43-45, ilustra a importância de um arrependimento genuíno e de uma transformação completa que envolve a obra do Espírito Santo. A simples expulsão do espírito imundo representando o pecado, o mal ou as influências negativas não garante uma libertação duradoura. Se o coração da pessoa permanecer desocupado, varrido e arrumado, ou seja, vazio, e sem o preenchimento da presença de Deus, o mal pode retornar com ainda mais força. A chave para uma verdadeira libertação é a fé em Jesus Cristo, e a habitação do Espírito Santo no coração do crente. O Espírito Santo produz frutos de justiça, santidade e amor, preenchendo o vazio deixado pelo pecado e protegendo o indivíduo de uma recaída. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara: não basta abandonar os pecados. É preciso buscar ativamente a presença de Deus por meio da oração, leitura da Bíblia, comunhão com outros crentes e serviço ao próximo. A parábola adverte contra a falsa segurança de uma mudança superficial, enfatizando a necessidade de uma transformação interior e de uma vida centrada em Cristo. Veja as referências em Lucas 11:24-26. Este trecho é uma versão paralela da mesma parábola encontrada em Mateus 12:43-45, oferecendo uma confirmação da importância e da natureza da mensagem. A semelhança entre os dois relatos reforça a interpretação de que a libertação do mal requer um preenchimento positivo com a presença de Deus. Gálatas 5:16-26. Este trecho descreve a luta entre a carne, natureza pecaminosa, e o espírito, e a importância de viver pelo espírito, para resistir aos desejos da carne. Paulo lista os frutos do espírito: amor, alegria, paz, etc., que são o oposto das obras da carne. A conexão aqui é que o Espírito Santo capacita o crente a resistir à tentação e a viver uma vida que agrada a Deus, impedindo que o espírito imundo retorne. Viver pelo Espírito preenche o vazio deixado pelo pecado e oferece uma proteção contra a influência do mal. Estudo Bíblico de Mateus 12, verso 44. King James atualizada. Introdução. Mateus 12 é um capítulo crucial onde a autoridade de Jesus e a natureza do reino de Deus são intensamente debatidas. Jesus confronta os fariseus sobre suas interpretações legalistas da lei, demonstra seu poder através de curas e exorcismos, e revela a verdade sobre sua identidade. A parábola apresentada em Mateus 12:43-45, culminando no versículo 44, serve como um aviso solene.
Ele descreve a condição espiritual de uma pessoa que é libertada de um espírito imundo, mas permanece vazia e vulnerável, acabando por ser tomada por uma influência ainda pior. Contexto histórico. No contexto histórico e cultural, a crença em espíritos e possessão demoníaca era generalizada no mundo judaico do primeiro século. A expulsão de demônios era vista como um sinal do poder de Deus e uma manifestação da chegada do reino. A referência à casa no versículo 44 provavelmente se refere à pessoa de quem o espírito imundo saiu. Desocupada, varrida e arrumada sugere uma aparência de limpeza e ordem, mas sem a presença genuína de Deus. No capítulo, Jesus confronta a incredulidade e a oposição dos fariseus, que atribuem seus milagres ao poder de Belzebu, Mateus 12:24. Ele os adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12:31-32, e a importância de produzir bons frutos, Mateus 12:33. Esse clima de rejeição e oposição dá peso à parábola do Espírito que retorna, ilustrando o perigo de uma mudança superficial, sem uma transformação interior profunda. Interpretação. A interpretação protestante tradicional de Mateus 12:44, dentro de uma cosmovisão cristã trinitária, vê a casa como a alma humana. A expulsão do espírito imundo representa a libertação do pecado, possivelmente através do arrependimento inicial e da fé em Jesus Cristo. No entanto, a casa desocupada, varrida e arrumada simboliza uma vida que, embora livre de certos pecados aparentes, não foi preenchida pela presença do Espírito Santo e por uma busca ativa por Deus. A ausência de fé genuína, de discipulado e de um relacionamento íntimo com Deus a torna vulnerável ao retorno do mal, ainda mais forte do que antes. Teologicamente, enfatiza a importância da regeneração completa e contínua do Espírito Santo, e não apenas uma mudança superficial de comportamento. É um alerta para a necessidade de um relacionamento vivo com Deus e de um preenchimento constante com o Espírito Santo para resistir às tentações e influências malignas. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara: não basta se livrar dos pecados visíveis. Devemos diligentemente buscar a presença de Deus, preencher nossas vidas com Sua palavra e viver em comunhão com outros crentes. Caso contrário, corremos o risco de retornar a um estado ainda pior do que antes. Veja as referências em Lucas 11:24-26. Este é um relato paralelo da mesma parábola no Evangelho de Lucas, oferecendo uma perspectiva similar e reforçando a importância do ensinamento. Lucas enfatiza ainda mais a ausência do Espírito Santo, como a razão pela qual o espírito maligno retorna. 2 Pedro 2:20-22, porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez nelas enredados e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas aconteceu-lhes o que diz este verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro na lama. Este trecho de 2 Pedro descreve uma situação semelhante, onde pessoas que conheceram a verdade se afastam dela, resultando em uma condição espiritual pior do que antes. A imagem do cão que retorna ao vômito, e da porca lavada que volta ao lamaçal, ilustra a natureza degradante de abandonar a fé e retornar ao pecado. Essas referências ampliam a compreensão de Mateus 12:44, destacando a necessidade de um compromisso contínuo com a fé cristã, evitando a complacência espiritual e buscando a transformação interior profunda através do poder do Espírito Santo. Reforçam o perigo de uma fé superficial e a importância de permanecer em Cristo para evitar o retorno do mal. Estudo bíblico de Mateus 12 verso 45, King James atualizada. Introdução. Mateus 12:45 faz parte de uma sequência de ensinamentos de Jesus sobre a incredulidade e a blasfêmia da geração da época. O capítulo começa com discussões sobre o sábado e a autoridade de Jesus, seguido por milagres e a acusação de que ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Jesus responde com parábolas e advertências, culminando na ilustração do espírito imundo que retorna, cujo estado final é pior que o inicial.
uma analogia direta à condição espiritual daquela geração. Este versículo representa o clímax da advertência, mostrando as consequências da rejeição a Deus e da falta de preenchimento espiritual. Contexto histórico. O contexto histórico é crucial para entender a severidade da declaração de Jesus. A geração a qual ele se refere, principalmente os líderes religiosos, demonstrava uma obstinação em rejeitar a verdade, mesmo diante de milagres e ensinamentos claros. Eles estavam mais preocupados com a manutenção de suas tradições e poder, do que com a busca genuína por Deus. A cultura judaica da época era permeada por crenças em espíritos e possessões demoníacas, tornando a imagem do espírito imundo compreensível para o público de Jesus. O tema da casa varrida e arrumada sugere uma reforma superficial, sem uma verdadeira transformação interior. A referência a 7 espíritos piores pode aludir a uma intensificação do mal, ou a uma corrupção completa. Interpretação. Teologicamente, Mateus 12:45, numa perspectiva protestante trinitária, ilustra o perigo da ausência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Uma libertação inicial do pecado, sem um preenchimento subsequente com a presença de Deus, deixa um vazio que pode ser preenchido por forças ainda mais destrutivas. A casa representa a alma humana, que, uma vez limpa do pecado pelo sacrifício de Cristo, precisa ser habitada pelo Espírito Santo para evitar a regressão. A frase "o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro" adverte contra a apostasia e a hipocrisia, pois conhecer a verdade e rejeitá-la traz uma condenação ainda maior. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta para a importância da busca contínua por Deus, do crescimento espiritual e da vigilância contra as tentações, a fim de evitar que o vazio espiritual seja preenchido por influências negativas. A geração má é um exemplo para nós de uma rejeição da graça de Deus que leva a um estado espiritual deteriorado. A mensagem é que a fé em Cristo não é um evento único, mas um relacionamento contínuo, que requer renovação diária e dependência do Espírito Santo. Veja as referências, 2 Pedro 2:20-22, portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente, se deixam enredar e são vencidos, seu estado final é pior que o inicial. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a chafurdar na lama. Este texto de Pedro reforça a ideia de que o conhecimento superficial do Evangelho, sem uma transformação genuína, pode levar a um estado ainda pior do que antes do conhecimento. Lucas 11:24-26. Este é um relato paralelo ao de Mateus 12:43-45. Lucas utiliza a mesma parábola do espírito imundo para transmitir uma mensagem semelhante sobre a importância de preencher o vazio espiritual com a presença de Deus. A repetição da parábola nos dois evangelhos enfatiza sua importância e a seriedade da advertência de Jesus. A comparação entre as versões de Mateus e Lucas permite uma compreensão mais completa da parábola e seu significado teológico.